Tá aí já? Olá, Chegou! Chegou a nossa convidada, a nossa querida Maria Clara, né? Maria Clara Moreira dos Santos. Vou apresentá-la, assim, vou fazer uma breve apresentação, Maria, e depois você se apresenta melhor. Maria com Clara certeza. é graduada em Pedagogia pela UERJ. Maria Clara, o meu encontro com Maria Clara se deu quando a Maria Clara estava indo para a Inglaterra. Gente, vê, poderosa, né? Essa empoderadíssima. Ela estava indo para a sétima conferência, ela participou com outras 50 mulheres no mundo, e corrija se eu estiver errada, da sétima conferência mundial de mulheres líderes em educação. Não foi isso, Maria? E vem Exatamente. essa menina empoderada. Falei para vocês que meu filho, o Arthur, me apresentou a ela. O Wallace está aí, o Wallace, beijo. Parabéns, o Wallace de novo, fez aniversário ontem, nosso querido. E aí a Maria Clara precisava ir para a conferência e ela e a amiga, porque elas defenderam uma tese na UERJ, que foi a tese vencedora, né? Venceu até de professores e tudo mais. E a Maria Clara precisava ir para a Inglaterra e, é claro que a gente tinha uma dificuldade financeira aí, né, Maria Clara, para ir. A Maria Clara graças a Deus, filha de 2 batalhadores. Estive aí para um café maravilhoso. Muito obrigada. Beijo dos pais. Parabéns a esses pais que criaram essa mulher poderosa, empoderada. E aí nós fomos peguei minha equipe de mídia para fazer um vídeo com a Maria Clara, para que a gente fizesse uma vaquinha virtual, não foi isso, Maria? Para Maria ir para a Inglaterra. E foi. Nos representou, no Encontro Mundial de Mulheres na Inglaterra. E daí para frente nunca mais que eu larguei a Maria Clara. Tem uma admiração incrível, eu não vou ficar falando dela aqui o tempo todo, não. Deixa ela falar um pouquinho. No nosso tempo, só vou falar do tema. O tema hoje é educação como instrumento de empoderamento feminino. E se existe uma mulher empoderada por educação, é essa aí que vocês vão conhecer agora, a Maria Clara. Vai com tudo, Maria. Boa noite, gente. Vários amigos entrando aqui na live. Boa noite a todos. Wallace, parabéns, querido. Foi. É muito prazer de estar aqui com vocês. Sandra fez uma bela apresentação. Parece pouco para 23 anos, né? Parece. Mas graças a Deus, ano passado foi um ano maravilhoso. Com muita luta sempre, que tem que ser. A gente que é Sim. mulher, que é preta, que é pobre, a luta eu costumo dizer que é triplicada. Sim. E sou filha de professora, né, com carteiro, então dinheiro aqui tem que ser muito bem administrado, mas graças a Deus, com muitos amigos, muita parceria, a UERJ também se fez presente, porque Sim. investir em pesquisa no país que a gente vive não é fácil, principalmente na minha área, que é a área de Sim. humanas, né, que é pedagogia, que Sim. desde a escolha do nosso curso a gente já é inferiorizada, porque a gente vive num país que tem o lema de que professor ganha mal, de que professor, enfim, não chega a lugar nenhum. Então foi um grande desafio para 2 pesquisadoras da Baixada Fluminense. Deixa aqui meu beijo para a Lohane, tô morrendo de Lohane, saudade. também saudade dela. Nunca mais vi Lohane. Deixa eu mandar um Tá, beijo aí ela tá agora em Araruama. Ah, tá, que legal. Mandar um beijo pro Passou para Araruama. Ai, que ótimo. Mandar um beijo aí pro meu amigo André Esteves, que é professor também, da Cândido Mendes, que foi professor do meu filho na pós e se tornou meu amigo. Beijo para André. Vamos lá, Maria. Então, é isso. Então, com muita luta, e quando a gente pisou no aeroporto e que olhou, precisamos nos beliscar, assim, para ver se estava acontecendo de fato aquilo ali, né? Passar pela Imagino. imigração Sim, foi uma loucura deliciosa sim, imagino. e nossa pesquisa tá lá fora, numa universidade internacional, na Inglaterra, foi inesquecível. Tá fazendo um ano essa semana, ó, que legal, né? Coincidência Caramba! boa. Um Coincidência ano boa. agora. E até hoje a gente, graças a Deus, colhe os bons frutos que essa pesquisa trouxe pra gente. E Maria, me diz uma coisa, você fez sua apresentação, o nosso tema hoje fala sobre empoderamento feminino através da educação, e eu quero que você me fale, você é fruto, né? Eu acho que você espelha mais do que ninguém a mulher empoderada através da educação. Você acredita de verdade que através da educação a gente pode fazer uma diferença total na vida da mulher? Nós observamos que nas cadeiras universitárias, a sua maioria sempre são ocupadas por mulheres. Nós temos pesquisas que dizem que as mulheres se capacitam muito mais, até 60% mais do que os homens. Mas
Em contrapartida, nós sabemos que as mulheres ocupam muito menos, quase que 47% menos, os lugares de excelência nas empresas públicas e empresas privadas. Isso não é uma coisa só da rede pública. Na rede privada, também nas empresas privadas, as mulheres estão sempre em segundo plano, mesmo mais capacitadas. Eu sei, Maria, que você é uma menina, né? Você tem 23 anos, né? É uma menina. Mas na tua experiência em busca da educação, sendo filha de carteiro, de uma professora, você entende de verdade, me fala sinceramente, a educação muda a vida de uma mulher? Sandra, eu acho que com certeza, assim, porque muitas das vezes, sem o conhecimento, né, minha avó, eu cresci ouvindo para mim, minha avó dizendo, minha avó estudou só até a quarta série, mas ela sempre foi muito consciente em dizer que a gente só chega a algum lugar com educação porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Né? Tira dinheiro, tira bens, tira imóveis, agora o conhecimento que a gente adquire, ninguém tira da gente. Então eu cresci ouvindo e construindo e vivenciando e tentando provar essa verdade. Né? A educação hoje é uma área majoritariamente feminina, né? E aí muito se discute se por ser uma área relacionada ao cuidado, né, a gente tem essa majoritariedade feminina, né, as mulheres são majoritariamente presentes tanto na assistência social, como na educação, como na saúde, por ser áreas voltadas ao cuidado, né, mas quando a gente chega em áreas de exatas, grandes empresas, a gente não vê as CEOs como mulheres, né? São raras as diretoras, as grandes gerentes dessas grandes e pequenas empresas. Então, eu costumo dizer que antes do machismo bater na gente no mercado de trabalho, ele começa a bater na gente dentro da escola, né? E o mais sério disso é que muitas das vezes a gente não enxerga o machismo na escola. É muito fácil ver o machismo nas grandes empresas, mas na escola a gente não está habituado a olhar com esse olhar de opa, isso aqui é uma atitude machista, isso aqui eu posso fazer diferente na minha prática. Então, acho que para começar, a escola é o primeiro espaço de transformação da sociedade. Eu penso muito dessa forma. Então, para mim, verdadeiramente, a educação é um espaço de mudança social, é o início de tudo. Sim, muito legal. Você me passou até algumas informações sobre algumas mulheres e eu queria também que você me falasse, gente, a tese do seu TCC, né, na UERJ fala sobre uma grande mulher, né, na educação. E se não me fala mais dessa mulher, você já me falou dela aqui, ela, né, ela foi uma mulher que trouxe a primeira escola estadual para o município de Magé. Você já me falou algumas coisas sobre essa mulher. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa tese sua, do seu TCC, do empoderamento dessa mulher que tinha todas as dificuldades e, no entanto, se tornou uma vitoriosa e muito marcou a história do nosso segundo distrito de Magé, Santo Aleixo. E eu mesma não conhecia a história dessa mulher. E a Maria Clara, gente, vai defender essa tese na UERJ, né, na sua defesa de TCC, e ela está falando de Magé, ela está falando de uma mulher que foi história em Magé. Conta a história para eles, porque para mim você já contou, mas conta essa história dessa mulher empoderadíssima através da educação. Não se sinta excluída. Isso, não se sinta excluída porque muitos magienses, santo-aleixenses não conhecem a história. Mas muitos conhecem o Joque Leitão. Né? Muitos santo-aleixenses, se não a maioria, passaram pelo Joque Leitão, mas não sabe como que o Joque Leitão veio parar em Santo Aleixo. E agradeço a professora Ivone Boechat, Givaldo Guerra, Felipe Ribeiro, que foram os primeiros pesquisadores a me ajudarem a destrinchar essa história, que é protagonizada por uma mulher preta, né, que é a dona Ruth Teles de Menezes. Ruth Teles de Menezes, isso mesmo. Ruth Teles de Menezes, que foi a primeira professora do Grupo Escolar Joque Leitão. Né? Ela chega aqui e concursada, né, mas ela vê que ela foi concursada para um local que não tinha escola pública. Né? Então ela vê onde que eu vou trabalhar e faz da casa dela o primeiro espaço escolar de grande demanda, porque ela vê a quantidade de gente analfabeta que tinha em Santo Aleixo. As crianças, muitas... Em que ano, Maria 1950. Clara? Década de 40 e 50. As crianças não frequentavam o espaço escolar porque
mal cresciam já iam para trabalhar nas fábricas de tecido aqui de Santo Aleixo, né? Sim. Então, a gente tem até relatos de pessoas em Santo Aleixo que fazem aniversário 2 vezes ao ano, porque tem uma data de nascido e a outra data é a data que o pai registrou para que a criança pudesse trabalhar já na fábrica. Então, adulteravam-se a data de nascimento dessas crianças. Eu imagino que várias pessoas estão ouvindo essa live agora, que estão acompanhando a gente de Santo Aleixo, estão se identificando com essa história. Tenho certeza, que é a história delas, mas é a história que as pessoas não conhecem mais, porque vai se perdendo com o tempo. Mas vamos lá, desculpa, não vou te... Nada, que isso. E Dona Ruth, ao observar essa enorme demanda de analfabetos, ela começa a fazer da casa dela a escola e vai aumentando, e faz um grande abaixo-assinado para que os empresários, né, os donos das fábricas, pudessem abrir parceria, porque ela entendia que sem a ajuda dos grandes empresários isso não seria possível. Sim. E ela consegue, junto ao governador da época, o Hernani do Amaral Peixoto, trazer o maior grupo escolar do estado do Rio de Janeiro, da década de 50, para Santo Aleixo, que é hoje o prédio do Colégio Estadual Joaquim Leitão. Então, esse prédio que seria para o centro de Niterói, que na época era a capital do estado, vem para Santo Aleixo. Então, isso é de um feito... a gente fica tentando entender como essa gigantesco. mulher negra, né, conseguiu uma coisa dessa. Você me contou que ela era filha adotiva, não era isso? A Ruth. A verdade, a minha pesquisa agora, se Deus quiser ir evoluindo para o mestrado, eu tento fazer a ligação do sobrenome dela com a origem dela. Sim. Os Teres de Menezes foi a maior família na época colonial do Rio de Janeiro. Sim. Então era a maior família escravocrata. Então o bairro Vilar dos Teles, o Arco dos Teles no Rio, é em referência a essa família, que era uma família escravocrata. Então a minha pesquisa, essa próxima etapa dela, vai tentar confirmar a ligação de que a família da Dona Ruth era uma das famílias escravizadas por essa família. Teles de Menezes, que foi super importante. Sim, Maria Clara, olha só, e você descobrindo muito interessante, porque você é uma mulher, né, que se empoderou através da educação, está se empoderando, você está começando o seu tempo. Mas você contando a história, na sua tese, você defende na sua tese a história do empoderamento de uma mulher pela educação, uma mulher negra. E me diz uma coisa, você também está aqui num grupo de pesquisa estética e políticas de imagem negra da UERJ, não é isso? Explica melhor isso, exatamente. Né? De estética e política de imagem negra na UERJ. Você entende, você está vivenciando isso. Esse caminho da educação como instrumento de empoderamento, existe uma dificuldade maior para a mulher negra? Sem dúvida. A gente, analisando dados, isso aí não é achismo, não é mimimi, são dados concretos. Direitos Humanos e IBGE provam que dentro da pirâmide social, a mulher negra é aquela que está abaixo do abaixo do abaixo. Porque a mulher negra, ela sofre por 2 fatores. Ela sofre tanto com o racismo quanto com o machismo. Então, ela é o indivíduo social que mais sofre e tem mais empecilhos para emergência social, vamos dizer assim, dentro da nossa sociedade. Então, esse grupo é um grupo que eu faço muito orgulho, tenho muito orgulho em fazer parte, são estudantes da UERJ, da UF também, pela professora Janaína Damasceno Gomes, que a gente estuda como a imagem do negro envolve essa questão também das políticas públicas, né? Como muitos estereótipos que a gente tem na sociedade impossibilita que tanto a mulher negra, principalmente, e o homem negro tenham seus espaços cerceados e a dificuldade de ocupar determinados espaços na nossa sociedade hoje, né? Então, quantos George Floyd são mortos no nosso Rio de Janeiro? Sim. Todos os dias, né? Então, às vezes a comoção que tem por ser um homem nos Estados Unidos é muito maior, mas quantos George Floyds a gente tem aqui no nosso Rio de Janeiro, né? Então, com essa própria pandemia, né, Sandra, a gente vê que o homem negro e pobre é quem mais morre, né? Sim. Isso não é à toa. Sim. As cidades que têm o maior índice de desigualdade social é onde tem o maior número de mortes. Então, não é achismo e muito menos coincidência. Tem um porquê e que muita gente ignora ou não quer ver esse porquê. Mas isso é um marcador social que a gente precisa estar sempre discutindo. Sim. Então, né, ainda por cima dessa questão do empoderamento, a mulher negra ainda tem
é uma dificuldade maior. Mas me diz uma coisa, então vocês na UERJ não estão só fazendo balbúrdia, não, né? Vocês fazem estudo também. Desculpa, mas eu Com sou certeza. obrigada a falar disso. Porque quando você fala, você sabe muito bem a história da balbúrdia. Nós temos, gente, a gente tem que levar em consideração que nós temos pesquisadores maravilhosos nas nossas universidades, apesar de estarem tão quebradas, assim, tão maltratadas, são muito maltratadas. E mesmo assim elas continuam, né, resistindo. A resiliência faz com que a gente resista. Mas me fala um pouco de você, das pessoas, me conta histórias, Maria, de pessoas que você viu que se empoderaram, mulheres que se empoderaram através da educação. Porque a educação está na tua vida desde que você nasceu. Eu conheço, sua mãe é professora, né? O seu pai é carteiro. Essa semana, falei ontem, tomamos um bom café e conversamos a tarde inteira e o dia passou sem que a gente notasse. Mas a influência da educação, e você está se capacitando cada vez mais. Mas ainda assim, você veio para dentro da sua cidade falar de uma mulher que foi importante na sua cidade. Você entende que mesmo com toda essa capacitação, é necessário que as pessoas tragam essa questão do empoderamento para cá, para a sua base, para as pessoas? Você pretende fazer isso? É o caminho, né, Sandra? Hoje a minha luta, independente da minha pesquisa, receber o meu nome de pesquisador e tudo mais, a minha luta é que Dona Ruth hoje tenha um espaço social. A gente não tem nome de escola, a gente tem aqui em Santo Aleixo 2 escolas com o nome Ruth Taldo França, mas não tem nenhuma escola, calçada, sala de nada com o nome dela, né? Então, inclusive, dentro de um dos capítulos da minha tese, eu questiono o porquê da invisibilidade dela, né? É inegável que ela foi super importante, mas por que ainda assim ela não recebe mérito nenhum por isso, né? Então, esse caminho é o que eu estou tentando, não é de hoje, só vou ficar satisfeita quando eu conseguir que ela tenha algum reconhecimento público disso. O nome dela não estava nem no PPP da escola, que é o Projeto Político Pedagógico. Sim. A própria escola não conhecia a história dela, então, ano passado eu fiz um trabalho com a diretora da escola, passei o dia dando palestra, dando formação, para que eles conheçam a história da própria unidade. E que os outros santo-aleixenses também, né, conheçam essa história e que ela tenha... a gente acha que estátua não é importante, ou que o nome de rua não é importante, mas é sim, né? Porque às vezes a gente não tem noção daquela história de quem é aquela pessoa, mas a gente vai procurar saber quem é, que origem é aquela, né? Então, até hoje, depois de 60 anos da escola, 65 anos da escola, ela não tem nenhuma homenagem, ela não tem nenhum reconhecimento público da importância dela. Isso é muito ruim, muito né? ruim. Então, além do fato da gente não conhecer, tornar invisível também é uma forma de violência e de confirmar o racismo e o machismo. Incomoda ter uma mulher preta bem-sucedida. Incomoda. E eu vou te falar uma coisa, eu vou falar da minha história. Quando eu falei com você sobre esse tema, eu me vejo muito nesse tema. Eu parei de estudar com 16 anos, quando eu comecei a trabalhar no município de Magé, né? Na nossa época, a gente começava a trabalhar muito cedo. E aos 16 anos eu deixei a escola, eu fazia o ensino médio no Colégio Estadual de Magé. Eu deixei a escola, porque eu trabalhava na portaria do hospital, eu era porteira do hospital, 16 anos, e eu não conseguia estudar. Aos 18 anos eu engravidei, fui mãe solteira, e aí fui deixando a escola para lá, me casei, tive mais 3 filhos, mas era assim, era um sonho que eu queria muito. Então, quando eu tinha 30 anos, eu fui para um supletivo à noite, para terminar o ensino médio, e continuei buscando, porque eu queria me formar, eu queria estudar mais, porque eu já entendia que o meu empoderamento se daria também através da minha capacitação técnica. E aos 40 anos, depois de mãe de 4 filhos, eu fui para a Universidade de Direito, me formei, né? E depois eu queria mais. Aí depois, aos 48 anos, recentemente, eu fui me especializar em Direito Administrativo. Então, eu estou ainda cursando. Eu estou com 50 anos, ainda quero fazer um mestrado, né, em Direito Público, eu quero me especializar mais ainda na administração, que é uma coisa que eu amo. Então, eu falo para vocês como exemplo, que eu seja um exemplo. Não de nada demais, mas de que eu entendi que eu só conseguiria ter um espaço de verdade, porque os espaços que eu ocupei na minha vida, no movimento sindical, como na administração e outros mais que eu ocupo hoje, eu sou diretora da terceira maior central de trabalhadores do Brasil, a CTB, e sou
da Federação de Servidores Públicos no Estado. E esses são cargos que a gente ocupa. Mas eu entendi que o meu embasamento, o meu empoderamento se daria também através da educação. E nunca é tarde. Gente, eu fui para a faculdade com 40 anos, com 4 filhos. Então, por favor, é difícil, mas não é tarde. Então, eu deixo aqui o meu exemplo e não sou diferente de ninguém, tenho todas as dificuldades de todo mundo, sou mãe, sou avó. E a Maria Clara está aqui com 23 anos, graças a Deus, conseguiu se capacitar bem mais cedo. Vai se casar daqui a pouco com o Natan, que é o garoto que eu amo também, esse garoto é maravilhoso, Jesus. Só gente boa nessa casa. Mas eu conto minha história sempre, Maria Clara, porque eu conheço muitas mulheres que, como eu, quando chegaram aos 40 anos, com os 4, meus filhos todos, já estou velha. Não quero mais estudar, eu estou velha. Por favor, mulheres, continuem estudando. Que você tenha 40, que você tenha 50, eu tenho 50, eu quero até chegar aos 60 com mestrado, se Deus quiser. Não pare nunca. Né? O empoderamento se dá de verdade quando a gente consegue entender a sociedade à nossa volta, quando a gente estuda também as desigualdades. Nós precisamos de uma sociedade um pouco mais equilibrada, né? Onde homens, mulheres, brancos, negros, que sejam felizes e que sejam empoderados naquilo que civilmente e com respeito ao próximo. A gente deve respeitar ao próximo, mesmo quando ele é muito diferente da gente. O respeito ao outro é importantíssimo. Infelizmente, a gente vê uma sociedade onde que a gente vê principalmente as mulheres, são o tempo todo, a gente busca essa qualificação, essa capacitação, e nós, mulheres, não ocupamos esses espaços, e quando estamos nesses espaços de poder, Maria, eu falo para você porque eu transito nesses espaços, somos muito julgadas por sermos mulheres. Né? Então, a Maria Clara é uma pessoa que eu tenho infinita apreço, e assim, eu queria ser você, tá? Na próxima encarnação, eu quero ser uma pessoa assim, tão empoderada, tão jovem e tão empoderada. Maria, me fala uma coisa, como é que foi lá na Inglaterra, né? Você falou que chegou, aquela coisa, cheguei lá, mas como é que foi participar do encontro com 50 mulheres, gente? Você lá, né, lá de Santo Aleixo, lá de Magé, Baixada Fluminense, mulher negra, na Inglaterra, representando aqui o pessoal da Baixada Fluminense. Eu quero saber mais, eu tenho certeza que as pessoas querem saber mais, porque a gente está falando aqui disso. Empoderamento através da educação. Como é que você se sentiu empoderada lá na Inglaterra? Conta pra gente como é que foi. É só no segundo dia que a ficha caiu, assim. O primeiro dia, quando a gente viu aquele ônibus vermelho de 2 andares passando do lado, a gente ficava igual sessão da tarde, assim, era um cenário de sessão da tarde, sabe? Meio por aí, assim, e no segundo dia que a ficha foi caindo e que eu fui me apropriando da língua, me preparei também, tive que me preparar para a língua, fazia o inglês, mas não era... Beijo, Carol Almeida, inclusive foi minha professora e me ajudou muito. Carol. Era um inglês americano, mas eu falava, Carol, tem que correr por fora porque é um inglês britânico e tem diferença. Sim. E ela foi uma grande parceira nessa ajuda. Então, eu era tradutora, porque dentro do grupo do Brasil que a gente foi, algumas meninas também não sabiam nada, então o pouco que eu tinha era muito para o nosso grupo. Então, para passar na imigração, para explicar o que a gente estava fazendo, eles olham para a gente mesmo com desconfiança, o que você está vindo fazer aqui, se o tempo que a gente está lá é condizente. Sim. E na conferência, assim, foram as melhores impressões possíveis. O nosso grupo se aliou mais ao grupo da Nigéria, que eram professoras doutoras, não tinha estudantes, já eram professoras no doutorado, pelas histórias, e a principal, acho que já até falei com você. Você me contou, que foi o que me chocou muito. Conta essa história para todo mundo aí. Essa história lá, a briga por mulheres estarem no espaço de educação lá é muito mais dura, forte e violenta do que a gente pode ter noção aqui. Lá as meninas são impedidas por grupos fundamentalistas que não permitem, de fato, por questões tanto políticas quanto religiosas também. Se assemelha um pouco com a história da Malala, né, que se tornou um ícone. Sim, um ícone, ganhou o Nobel, né? Isso, e foram sequestradas uns 3 meses antes delas estarem na conferência com a gente. Meu Deus, um ônibus. 200 meninas foram sequestradas e se tornaram reféns sexuais desse grupo fundamentalista, por estarem indo à escola.
Então, elas contavam e choravam, né, dessa tragédia, né, que a gente pode chamar assim, e de como a educação lá talvez tenha um gosto, um sabor muito mais valioso para elas do que para a gente. Porque mal a gente reclama que, de fato, sim, a gente tem muito que caminhar, muito que melhorar, que abrir as oportunidades, mas se a gente for olhar para o lado, tem ainda, hoje, 2020, ainda tem grupos sociais que estão muito piores que a gente. Né? Então, essa história me marcou muito, eu fiquei muito emocionada. Eram meninas de 13 a 15 anos que estavam simplesmente tentando frequentar escola, né? Ter o direito de estar no espaço escolar. Né? Então, a gente pensa que hoje isso é inimaginável, mas não, Sim, ainda acontece. Né? sim. Então, aquelas que conseguem chegar a universidades, assim, geralmente têm que ir para fora. Né, são as famílias que têm uma condição melhor e que os pais conseguem pagar para elas irem para fora do país. Né, e que são pouquíssimas que conseguem ter essa oportunidade. Pouquíssimas. Isso assim, não sei, há pouco tempo agora eu fiz um vídeo sobre a pobreza menstrual. Acho que você viu esse vídeo. E eu conheci, fui apresentada essa questão de política pública no tempo que eu estava na Alerj, né? Eu descobri que existia um projeto em São Paulo, e aqui no estado, no município do Rio de Janeiro, existe um projeto de uma lei que fala sobre pobreza menstrual, e eu fui pesquisar mais sobre isso, fiz um vídeo recentemente. A pobreza menstrual tira das escolas, tira meninas das escolas pelo menos 45 dias por ano. É um quarto do ano letivo, Maria. É uma realidade muito triste, porque a evasão escolar se dá por conta também da pobreza menstrual. E aí as pessoas falavam pobreza. O que é pobreza menstrual? O que é pobreza menstrual? Eu cheguei até a falar com a minha ginecologista, eu falei, você sabe o que é pobreza menstrual? Falei com várias pessoas, e eu vi que realmente era um fato que eu li, gostei, e que eu precisava falar sobre isso. E aí eu descobri que a pobreza menstrual, ela afasta as meninas da escola. Né? As meninas perdem até um quarto do ano letivo por conta da pobreza menstrual. O que seria mesmo? Quem viu meu vídeo sabe. E quem não viu pode ir lá nas minhas mídias também vai ver, mas eu vou falar rapidamente disso aqui. A questão de não ter como comprar os absorventes higiênicos no período da menstruação, e esse é um fato que não se fala muito, menstruação. Por quê? Todas as mulheres têm os seus ciclos menstruais até um determinado tempo da sua vida, mas por que não se fala com isso com seriedade? Porque nós, mulheres, não estamos nos espaços de poder que discute política pública para a mulher. Um homem, uma Magé, por exemplo, nós temos 17 homens no espaço da Câmara. Respeito todos eles, é o espaço de cada um. Mas isso atrapalha na política pública. Por quê? A questão da pobreza menstrual, vamos voltar lá. O que significa isso? Se nós tivéssemos absorventes higiênicos sendo distribuídos nas escolas de uma forma geral, o que tem um projeto de lei no município do Rio de Janeiro, mas não está acontecendo, essas meninas poderiam ir para a escola. Porque as meninas deixam de ir à escola porque elas têm vergonha. Que elas não têm, às vezes, e usam todo tipo de coisa, Maria. E eu pesquisei sobre isso. Elas usam pano, papel, jornal. E a gente. Aí isso vem tudo. Miolo de pão, né, Sandra? Algumas miolo de pão. Miolo de pão. As detentas, mulheres detentas usam. Tem relatos dela que usam miolo de pão. Aí você começa a falar, o que tem a ver, Sandra? Que mulher maluca é essa? Falando de menstruação atrapalha no rendimento escolar. Atrapalha muito, isso é pesquisa, tá? Um quarto do ano letivo é perdido porque as meninas mais pobres não é a realidade de muitas de nós, e a gente está tão longe da nossa realidade, né, Maria, que a gente não consegue. Nós conversamos ontem sobre isso na sua casa. A gente não consegue entender, mas não tem um absorvente, não tem. Não tem. Entre comprar 1 quilo de arroz e comprar um absorvente, aquela família opta claramente pela comida. E aquelas meninas, por vergonha, não saem das suas casas, não vão para a escola, não estudam, ficam para trás. Então, me dizer, sinceramente, nós temos um país com questões igualitárias, isso é mentira. Mas nós podemos ter. Se nós começarmos a discutir efetivamente a questão de políticas públicas para mulheres, nós precisamos botar esses bodes na mesa da Maria. A gente precisa falar sobre a questão menstrual, sobre a questão da mulher, da capacitação técnica das mulheres, das mulheres negras, né? Da realidade que a gente tem, né, daqui na nossa cidade mesmo, muitas mulheres pegando o trem de madrugada para poder irem trabalhar em outros lugares.
e passando por todo, do vagão. Você lembra daquela do vagão rosa? Alguns homens acham aquilo ridículo. Eu já ouvi piadinhas. Ah, vagão rosa para quê? Para que existe? Vagão rosa existe. Esses transportes direcionados para mulheres existem por conta dos abusos que sofremos nos transportes coletivos. E às vezes as pessoas deixam de estudar. Eu tenho uma história interessante de uma amiga minha que fez faculdade comigo, a Isabela, e ela é uma menina muito nova aqui de Magé. E quando eu cheguei na faculdade, né, eu já falei com eu já sou de falar muito, gente. Gente, às vezes eu venho de carro. Se alguém quiser ir comigo para rachar gasolina comigo, eu aceito. Tem alguém de Magé aí? Aí tinham 2 de Magé para rachar gasolina comigo. E a Isabela sempre falou comigo, Sandra, eu fui madrinha de casamento dela, um beijo para Isabela. Ela falou, eu vou ser minha madrinha, porque eu ia sair da faculdade porque eu estava com medo. Eu ia de ônibus, de Magé, e eu estava sofrendo abuso no ônibus, assim, eu estava com medo. E da faculdade que a gente estudou na Universo, sabe que a gente desce lá no centro de Manilha no ônibus e vai a pé, né, até a Trindade. E ela ia com medo por ser mulher e tudo mais. Isso afasta também a mulher da universidade, das escolas. A violência que a mulher sofre por ser uma questão mais frágil, por não ter uma proteção maior. Você acha isso também? Você teve alguma história parecida de alguma menina, de alguma mulher que teve que abandonar a escola por conta de violência ou alguma coisa parecida assim, Maria? Sandra, eu sou da UERJ, do Polo de Duque de Caxias, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. E quando a gente vai para o ensino noturno, né, para o curso de pedagogia noturno, é muito preocupante. De manhã a gente tem duas grandes lutas lá. De manhã, para as mulheres que têm filhos e não têm a creche universitária, que seria um grande adianto e Sim. direito das alunas, né? Então, muitas têm que ficar com o filho na sala de aula e não é todo professor que gosta de ter uma criança na sala de aula. Sim. Então, é uma das pautas, né, que as mulheres mães que querem estudar tenham esse direito garantido. E à noite, a saída da universidade, porque o campus era muito escuro, muito deserto, Sim. e tinha-se aquele medo, né? Que tem aula que acaba 10, 10 e meia, né? Então, o retorno de Caxias, tanto para quem vai para o Rio quanto vai para as outras áreas da Baixada, é um problema porque a gente não tem a tranquilidade de andar na rua à noite, né? Então, não só pela violência de assalto, mas principalmente pelo estupro ou coisa do tipo, né? Os medos das mulheres à noite são outros medos diferentes dos homens, Sim, né? sim, e que a gente não discute, que a gente sente, que a gente não acha que não tem relevância, porque o homem nunca vai estar nesse lugar de fala, né? Nunca vai saber o que é sentir medo simplesmente por ser mulher e estar na rua de noite. Sim. E ainda ter que ouvir procurou. Por que ela estava fazendo na rua essa hora? Né? Isso é hora de mulher estar dentro de casa. Eu ia falar sobre isso. Muitas mulheres deixam de estudar por causa da questão da violência doméstica, né? Porque muitas mulheres, eu tenho histórias muito próximas, de que você vai para a universidade para arranjar homem, você vai para a universidade para... É incrível. Maria, como é que pode uma sociedade que culpa as mulheres por uma mulher ter sido estuprada? Isso é revoltante. Você, para que foi para a faculdade? Você precisa estudar para quê? Você já está casada, já tem filhos? Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes? Para que você quer estudar? Sandra, você já tem um emprego que eu sou concursada, né? Eu sou de carreira antes da Constituição. Você já tem emprego público, você já tem 4 filhos, você é casada, você tem... Vai estudar para quê? Aí eu tinha que estar com a explicação, e eu fui assim, é o que eu falo da questão do empoderamento através da educação, porque é a minha história. E eu tinha que brigar todo dia, porque eu quero estudar. Mas por que você quer ir para a faculdade? Isso é coisa de mulher. Como é que eles falam, né? Eu não vi isso, gente. Isso é coisa de mulher. Você está velha já, uma mulher de 40 anos, já para a faculdade. E, inclusive, em um dado momento, eu tive que desistir da faculdade. Eu fiquei 1 ano sem estudar, porque eu tinha veio uma dificuldade financeira minha, porque eu tinha que custear aquilo, eu não tinha ninguém para me ajudar, e eu falei, eu não vou parar. Eu parei 1 ano e dei um impulso. Andei para trás e fui embora. Aí as pessoas, não, você vai desistir, não volta não, Sandra. Para que tu quer estudar? Eu falei, eu vou terminar a faculdade. E eu fui, mas não foi fácil. Até esse tipo de violência doméstica, né, violência psicológica que você vive, porque você não precisa estudar porque você já está velha, você não precisa estudar porque você tem um marido para te sustentar. Gente, a educação é caminho de empoderamento. Para as mulheres que estão vendo a gente, né, Maria?
as mulheres mais jovens como você, as mulheres mais maduras como eu, sem nem um cabelo branco, porque eu pintei todos. Então a gente deve viver a vida dessa forma, mas com empoderamento. Nós tivemos várias mulheres que você me citou aqui, eu não sei falar inglês. Sim. Você citou para mim a Marie Curie, né? Que foi uma mulher. Isso. Você citou para mim na ciência, você me citou a Marie Curie. Fale um pouquinho dela aí. Ela foi Isso, a Marie Curie foi a primeira professora da Sorbonne, que é a Universidade de Paris, e a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física, né? Então, na escola, às vezes, a minha crítica sempre é: a gente, na escola, ouve sobre Joana d'Arc, Cleópatra, e no Brasil é Princesa Isabel de forma errônea, ao meu ver, porque eu não acho que ela foi heroína, pelo contrário, é o meu ver, tá? Tem gente que discorda, acha que ela foi uma heroína, mas no meu ponto de vista não foi. Sim. Então, às vezes, a Princesa Isabel é o único nome que a gente escuta na trajetória escolar, e ponto. Enquanto as datas comemorativas, a gente celebra Tiradentes, que era um homem, a gente celebra Zumbi, que era um homem, mas a gente não fala. Então, eu acho que uma das formas que a educação tem, tanto na educação básica, assim como no ensino médio, é destacar nas suas diversas disciplinas as grandes mulheres que a gente tem. Né? Na literatura também eu coloquei aí, vamos ler Djamila, e aí eu também, é uma opção minha de enaltecer mulheres pretas, tá? Porque é muito comum, dentro do feminismo tem essa questão, né? A quem o seu feminismo acolhe de fato? Ele acolhe só as feministas brancas ou ele é inclusivo com as mulheres pretas também, que têm outras pautas? Né? Então eu bato sempre nessa tecla de discutir gênero e raça, porque são coisas que para mim eu não consigo pensar de forma separada. Então eu incentivo a ler Djamila, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, que são mulheres que a gente não lê na escola, a gente não lê. Eu, por exemplo, só fui ler na universidade. Né? E quem não chega na universidade? Então a gente não lê, a gente não sabe. E nas artes, né, a gente fala de Tarsila também, que ainda é bem discutida, né? E na história a gente tem tanta gente importante, tanta mulherada que marcou, né? Dandara, Maria Quitéria, que foi uma soldada que se vestia de homem para poder enfrentar a guerra. Olha só, imagina, ela ter que se vestir de homem, né, para poder enfrentar a guerra. Então Maria Quitéria, Teresa de Benguela. Dentro de Magé, a gente não estuda Maria Conga, né? Então, são nomes de grandes mulheres que estão à nossa volta e que a escola invisibiliza ou não é interessante a ler. E aí eu sempre faço uma pergunta, quando a gente está no meio dos professores, a quem serve seu conhecimento? A quem o nosso conhecimento está servindo? Né? Está atendendo os interesses de quem? Né? Quantos homens brancos eu leio ou ofereço para que os meus alunos leiam? Quantas mulheres pretas os meus alunos ou que eu mesmo leio, né? Então, essa provocação é interessante da gente fazer, né? Na educação física, a gente vê que é um espaço majoritariamente masculino. Os meninos, quantas vezes, né? Tem que jogar metade do tempo é jogar bola e a outra metade do tempo é vôlei. As meninas, se quiser, joguem queimado. Né? Então, começa daí. Começa daí, né? E hoje a gente tem, eu até botei como dado, 66% das mulheres hoje são sedentárias, né? E isso é reflexo da escola, né? Claro que na vida adulta a gente tem o filho, tem o marido, tem o trabalho, doméstico, tem o trabalho do trabalho, mas é uma coisa que a gente não quer, a gente cresce não sendo habituada a isso. Eu, graças a Deus, na minha época de escola, a gente fazia grupo de futebol, ia lá para uma agência, depois da educação física, jogava bola e batia pé com os meninos, meio a meio, tempo dividido, porque a minha geração ainda tem, que a gente cresceu, graças a Deus, assim. A sua geração ainda cresceu. A minha geração, né, eu sou de 1970, eu tenho 50 anos, nós não tínhamos liberalidade. Eu tive assim, uma infância bem legal, porque minha infância foi ali no bairro Lagoa, e eu nasci e cresci num quintal maravilhoso, então a gente jogava futebol e tudo mais, brigava, brincava, tinha uma infância muito boa. Mas a maioria das meninas da minha... E até, assim, tinha que ser brincar de boneca. Minha irmã era meio assim, sabe? Minha irmã é uma gracinha, ela é bem mais do que eu. Ela gostava de brincar de boneca, eu não gostava não, eu gostava de subir em árvore,
jogar bola de gude, soltar pipa, brincar de briga, jogar queimado, garrafão. Né? Não sei se do seu tempo. Brincar de garrafão, a gente apanhava pra caramba. Mas eu adorava essas coisas todas. Mas assim, Maria, me diz uma coisa. A gente, nesse período de pandemia, né, sobre a educação nesse período de pandemia, principalmente da visão da mulher, né? Vamos estar direcionado aqui para a visão da mulher. Você, como é que você tem olhado essa situação? Você entende que essa visão, nesse momento de pandemia, nós estamos mais prejudicadas ainda na nossa capacitação por conta desse isolamento, por conta da questão mesmo do feminino e do masculino? Me fala, o que você acha com relação a isso? A educação da mulher na pandemia. Sandra, com certeza, assim, essa pandemia, além de prejudicar todos de um modo geral, a mulher, ela está se vendo sobrecarregada talvez 2 ou 3 vezes mais, né? Primeiro porque ela fica em casa e muitas das vezes quando a gente está no nosso local de trabalho, a gente consegue dividir, né? O que é de casa, o que é do trabalho. Agora, trabalhando em casa, né? A gente está em uma reunião online com a panela de pressão no fogo, né? Então a gente fica aqui tá lá, aqui tá lá. Quem é mãe tem que estar tendo que se superar para ser mediadora nesse processo de ensinar para o filho. Então, assistiu a videoaula, fez o dever de casa, né? Então, a mulher, nesse período de pandemia, além do home office, para quem está conseguindo fazer, não está na linha de frente, está muito mais sobrecarregada, sem dúvida. Eu estou falando com minha mãe, falei, mãe, quando acabar a pandemia, a gente precisa de férias. Porque além do emocional, que já está no buraco, vamos dizer assim, as funções, as pressões, né, de fazer tudo bem feito como era antes, ninguém está 100%, né? Por melhor que seja a pessoa, ninguém consegue estar 100% nesse período louco que a gente está vivendo, né? Principalmente dentro de casa, que é muito difícil a gente não, agora eu estou trabalhando, ponto. Não dá, né? É o vizinho que bota a música alta. Então, deixo aqui, inclusive, minha mais profunda admiração para todas as colegas de classe, professoras que estão se redobrando, se reinventando, sabe? Para poder dar o jeito de ensinar da melhor forma, de poder assistir aos seus alunos de uma maneira bacana, porque também é cobrada por isso, né? Então, as diretoras que também estão indo de casa em casa, entregar caderno, ver como é que tá. Então, assim, sabe, só mulher eu acho que conseguiria, de fato, dar conta de tudo, fazer isso. Porque a gente tem, graças a Deus, eu acho que essa evolução natural de conseguir ser 1001 utilidades ao mesmo tempo. Né? Vou falar que... Mas é cansativo. Essa questão da 1001 utilidades, né, nos faz fortes, mas também nos faz... Sim, vulneráveis, né, Sandra? Vulneráveis. Muito cansativo. Porque é cansativo demais. Muito cansativo. Porque a gente está sempre se cobrando muito. A questão mesmo, eu falo, né? Eu li até um artigo, eu participei de uma live com a deputada Daniela do Vaguinho, com um grande escritor aí da questão. Eu até ganhei um livro, né? Mulher, Emoção e Política. E eu fui pesquisar alguma coisa sobre ele e observei. Nós, mulheres... segundo estudos, a gente demora muito mais para entrar na vida política quando entramos, ou demoramos, porque a mulher tem o hábito de querer fazer as coisas de forma muito correta. E outra coisa, o primeiro voto que você precisa convencer é o seu mesmo. Você precisa se convencer, né? Nós conversamos muito sobre isso, a mulher ela precisa se convencer de que aquele é um espaço de construção e que vale a pena ela ir. Porque a mulher desde cedo, né? A gente começa, foi o que eu falei, eu nunca fui muito de brincar de boneca, não. Mas o primeiro brinquedo é a boneca, você começa a fazer comida para a boneca, você começa a lavar a roupa da boneca, aí é um fogãozinho para você cozinhar. E você eu acho um pecado. Eu acho. Você já vai, né? Você já vai, e assim, é tão direcionado, e eu tenho uma experiência muito, eu vivo uma experiência muito legal com relação a isso, que eu tenho filhos gêmeos, né, os meus mais novos são gêmeos, é um casal. É um menino e uma menina, o Vitor e a Clara. E aí, de vez em quando, eu me pego assim. Clara me chama atenção. Clara, arruma a mesa aí enquanto eu estou fazendo o almoço. Ué, mãe, por que você não chama Vitor? Clara, Clara, vem aqui lavar a louça. Ué, mãe, Vitor tá à toa. Mas ela me chama atenção. A gente vai no automático. Aí eu falei, tá, você tá certa. Vitor, vem cá, seca a louça, faz uma coisa. Mas é mesmo cultural, a gente aprendeu assim. Mas a gente precisa muito, e a gente já viu que não deu certo do jeito que está,
Então, isso é uma coisa estatística. Os países que são gestados por mulheres, né, esses espaços que são gestados por mulheres, têm uma gestão pública, de políticas públicas, de pensar no outro, de reverberar a política pública para os outros, independente de gênero, muito maior. Né? A gente deram um show nessa pandemia, né? Os países que são liderados por ministras ou presidentes mulheres deram um show nessa pandemia. Foram assim, realmente. E com relação à pobreza menstrual que eu estava falando, na Escócia, que é uma mulher, né, que está à frente, ela praticamente zerou essa evasão escolar por conta da distribuição de absorventes higiênicos. Então, é o que eu estou falando, Maria. A educação, as mulheres, e é um recado que eu deixo, já contei a minha história, mas eu deixo aqui esse recado, as mulheres devem sim insistir em se capacitar mais. E se a gente tem mania mesmo de fazer tudo certinho, quer se capacitar mais, capacite-se. E nem deixa ninguém falar para você que aos 40 anos você está velha demais, que aos 50 anos você está velha. Continue estudando, que você já tem filhos demais, que você não tem. Faça aquilo que te faz feliz. Faça aquilo, busque capacitação. Eu falo muito assim, às vezes eu estou lá fazendo minha unha, aí começa a fazer conversa, você já fez algum cursinho, coisa e tal? Não, eu faço que eu aprendi assim sozinho. Eu falei, mas você é boa, mas você pode ser muito melhor. Faz um cursinho, faz lá, vai ser podóloga, melhora naquilo que você faz. Por quê? Porque quando você faz melhor, você se capacita mais, você se sente melhor, você se sente mais feliz. É o que você fala o tempo todo, né? Do empoderamento através da educação. Quando eu falo educação, não é formação superior. Se você não teve tempo de estudar, quantas mulheres? Eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu já fui professora do Mobral, né? Eu era jovenzinha, fui professora do Mobral. Foi ontem, Mobral foi ontem. Mobral foi ontem. E eu fiz um cursinho para dar aula do Mobral, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E na época eu fiz o cursinho e a gente chegou a dar aula de alfabetização no Mobral. E você vê aquelas mulheres mais velhas, né? Que escreveu o próprio nome, que felicidade, que coisa importante. Então, Clara, eu queria que você me falasse sobre os seus planos, né, para a educação. Quais são os planos da Maria Clara, dessa mulher que já está meio caminho andado, 23 anos, com essa bagagem toda de educação, uma bagagem toda de empoderamento no seu setor de atuação, que é a questão da mulher negra, né, da integração, da igualdade, da equidade entre homens e mulheres. Essa luta você já trava. Essa luta está dentro de você. A gente olha para você e vê que, se você conversar com a Maria Clara 5 minutos, você vai ver o quanto Maria Clara defende essas pautas. Então, me diz uma coisa, Maria Clara. Me fala, quais são os seus planos com relação à educação na sua vida? Sandra, aos 23, assim, eu sou muito determinada. Sou ariana. Então, a Ariana é um bichinho que é determinada, é teimosa. Natan diz que eu sou teimosa. Minha mãe não, também, eu acho que não. Teimosa não. Sou determinada. E se Deus quiser iniciar agora o mestrado, né, defendendo, já quero ir para o mestrado, porque como você adiantou aí, eu tô pressionando um cara para casar. Mas antes de casar, eu quero fazer o mestrado. Natan, não perde essa mulher empoderada, Natan, por favor. Vamos casar. Então, casar, Mas profissionalmente iniciar o mestrado, se Deus quiser e for da vontade dele, ir para o doutorado, mas pensando a curto prazo o mestrado, porque fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública, passando em segundo lugar para a UERJ. Então, isso já foi nem nos melhores sonhos, eu acho, dos meus pais e meus também, seria dessa forma, mas eu acho que dá para chegar. E minha luta, Sandra, também não ser a primeira é muito bom, mas não quero ser a única da família a ter chegado. Então, eu tenho uma irmã, que é da sala da Clara também, da sua Clara. Estudam juntas, então tem hora que eu sou a irmã chata de cobrar, não quero que ela seja igual a mim, mas que ela trilhe os seus próprios caminhos com as suas próprias escolhas, né? Tem minhas primas também que estão entrando na universidade. Então, é uma rede de fortalecimento, não só pessoal. Quando uma cresce, todas crescem. Todas. E não só de entrar na universidade, uma sobe e puxa a outra. Dentro do movimento negro, a gente usa muito essa frase. Uma sobe e puxa a outra mesmo. A questão da sororidade, né?
né? A gente precisa Sororidade. A de gente tem sororidade. isso de competir. As mulheres têm isso de Tem sim. competir. Tem. E eu vou Né? te pedir, Mas Maria, para você, assim, a gente está nos 5 últimos minutos, assim, sabe que a gente conversa pra caramba. Gente, eu passei 4 horas da minha vida ontem conversando com Maria. 4 horas. Eu fui lá para dar um papinho da live. Eu sei que eu fiquei a tarde inteira na casa da Maria e conversamos muito, foi maravilhoso. Beijos na sua mãe e no seu pai. E aí me fala, a gente tem 5 minutinhos. Qual o recado que você deixaria para essas mulheres, nossas mulheres de Santo Aleixo, nossas mulheres de Magé, nossa mulher da Baixada Fluminense? Principalmente, eu sei que tem mulheres, né, a sororidade tem que ser com todas, mas qual o recado que você deixa, Maria, que na tua vida, o que significou o seu empoderamento enquanto mulher que você é hoje, a educação? bom, deixo o recado, eu vejo sempre a Baixada Fluminense como um local de potência. A gente é estigmatizado por ser um lugar violento, um lugar de pobreza, um lugar de gente esquisita, mas eu vejo de outro jeito. Eu vejo a Baixada como um lugar de potência, né? E de mulheres fortes, né? Então eu tenho grande admiração, Bianca, que eu acho que está aqui na live ainda, que é manicure, faz doce, e ajuda outras mulheres, e indica outras mulheres. É isso, é criar essa rede de fortalecimento. Então, não só de renda, Sandra, sabe? Mas de política pública, Sim. de renda, de capacitação, de engajamento, sabe? Se a gente não se ajudar e não se fortalecer enquanto mulheres dentro da Baixada Fluminense, que de fato tem muito a melhorar, mas que a gente pode, que eu acredito, não tem outro caminho. É rede de fortalecimento e capacitação técnica para isso, sabe? Porque sem luta a gente não chega a lugar nenhum, não tem jeito. Não. A luta pra gente é ferrenha, mas a gente tem que bater no peito, se capacitar sempre, porque quando a gente apresenta lá, ó, é isso, isso e isso, sim, pode vir quem for, mas se você ninguém tira de você, né? Então, eu acho que é isso, gente. Sororidade, esse sentimento de fraternidade entre as mulheres, valorizar o trabalho uma da outra, não querer competir, sim, né? Todo mundo ganhando, todo mundo se ajuda, né? E é isso, pensar em criar estratégias, se não vem de cima, vamos fazer a gente. Cria coletivo, senta, discute, propõe estratégias novas. E eu, pessoalmente, acredito que a educação é o caminho mais fácil e mais abrangente, mais amplo que a gente pode seguir para alcançar novas e melhores oportunidades. É Sim. Isso. Muito obrigada, Maria Clara. Muito obrigada. E se não for, né, outra coisa, muito obrigada, agradeço muito a você. E o caminho da educação, às vezes, pode não ser o caminho mais fácil. Pode ser até o mais difícil. Pegar ônibus, ir para a faculdade, estudar, ou ir fazer, se você é semi-alfabetizado depois de uma certa idade, como eu, ir para a faculdade aos 40, não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos ocupar os espaços de poder. E para ocupar esses espaços com excelência, nós precisamos nos capacitar. A gente precisa estar pronta, estar preparada. E sororidade. Vamos parar de competir umas com as outras. Vamos nos juntar. Se nós somos 58% da população e a outra parte é criada e educada por nós, tem alguma coisa errada aí. A gente não tem 15% de mulheres no Congresso. A gente não tem nenhum percentual de mulheres na Câmara Municipal de Magé. Isso atrapalha muito o avanço da mulher na educação, na saúde, onde quer que esteja. Nós precisamos rediscutir essa situação da mulher magiense. E eu quero lembrar que a live vai ficar salva no IGTV. Vocês podem ver depois também, a gente conversar mais, conhecer mais essa menina que eu sou apaixonada por ela, que é Maria Clara. Tenho um carinho imenso, desde que conheci, nunca mais larguei essa garota. Maria, obrigada. Beijo na tua mãe, beijo no teu pai. Beijo. Parabéns pela menina maravilhosa que está aí. E que Deus nos abençoe. E semana que vem, na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui de novo com vocês. Beijo. Beijo, gente. Obrigada.